Olá, pessoal. Boa noite. Tivemos um pouquinho de dificuldade para começar, mas estamos aqui. Olá, boa noite a todos. Acho que todo mundo percebeu aí um travamento, né, de Instagram e Facebook. Acho que foi um problema geral, mas agora finalmente voltou a funcionar. Então a gente está atrasado, mas estamos aí. E a gente está muito entusiasmado com o assunto de hoje. Nossa convidada já chegou, nós não vamos mais perder tempo. Doutora Ana Paula. Olá, Ana! Oi, boa noite. Que luta para entrar no Instagram, boa não é noite. mesmo? Hoje foi difícil. Conseguimos. Boa noite. Vamos lá. Bater um papo de vacina. Eu queria te agradecer, Ana Paula, por ter aceitado o nosso convite, né? Hoje, no Dia Mundial do Câncer, a gente queria fazer uma coisa especial para os pacientes com câncer aqui da região sul capixaba, que a gente trabalha aqui. E a Ana Paula, a doutora Ana Paula, aceitou o nosso convite. E eu fico muito feliz porque nós estamos com muitas perguntas dos pacientes em relação a vacinas e temos a especialista aqui. Eu queria que te apresentasse um pouco para o pessoal e depois a gente começa com as perguntas. Então, vamos lá. Meu nome é Ana Paula Burian, eu sou pediatra e infectologista. Trabalho com vacina em doente crônico desde março de 2004. Eu coordeno o Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais, que é uma sala do governo específica para doentes crônicos. E eu trabalho também no serviço privado. Eu faço consultório de vacinas e tenho uma clínica privada de vacinas. Ótimo. Eu vi uma... Parabéns, eu estava olhando a clínica, muito linda, né? Obrigada. É a realização de um sonho, né? A gente tem um compromisso de falar de vacina para o paciente aqui na Burian Vacinas, mas falar também das vacinas que ele tem direito no SUS, no posto, no CRI, dar a informação para o paciente e ele vai decidir onde ele quer tomar. Exato. Então, vamos começar. A primeira pergunta que eu vi que muitos pacientes, inclusive, têm dúvidas, exatamente o que é uma vacina e para que serve? Que as pessoas A vacina é uma forma... que vai fazer vacina e não vai ter mais, nunca mais vai ter uma infecção. A gente tem que entender o que a vacina se propõe a fazer, né? Então, a vacina é uma forma da gente estimular o sistema imune da pessoa, simulando um contato com a doença, seja por vírus ou por bactéria, para induzir o nosso sistema imune a produzir defesa e efetivamente nos defender daquela doença. Mas aí a gente tem os objetivos de uma vacina. Então, pode ser eu não pegar a doença de jeito nenhum, eu não ter a infecção. Por exemplo, a vacina da hepatite A, ela se propõe, depois que você tem as 2 doses, a te proteger efetivamente para você não pegar a doença. A vacina da catapora, por exemplo, ela te propõe que se você tiver, que é a vacina da varicela, uma forma de sistema imune legal, se você tiver uma boa resposta imune, ela te protege de não ter uma varicela grave. A vacina de gripe, por exemplo, a proposta dela é apenas não ter forma grave de gripe. Você pode tomar vacina e pode ter gripe. BCG, que a gente toma ao nascimento, ela não protege de tuberculose, como todo mundo pensa. Porque se fosse assim, todo mundo quando nasce toma a vacina BCG. Então não existiria tuberculose no Brasil. Ela protege da forma grave da tuberculose, que é a tuberculose disseminada, que é mais comum, seja a tuberculose disseminada miliar ou a meningite pela tuberculose, que é mais comum em crianças menores de 4 anos de idade. Por isso que ela só é feita quando nasce. No passado, a gente refazia ela na idade escolar e depois a gente viu que não ganhava muita proteção em cima disso. A única exceção que a gente faz da BCG é em contato com hanseníase. Então, se a pessoa teve contato com hanseníase, uma pessoa doente de hanseníase em casa, você faz uma segunda dose da vacina de BCG em adultos, desde que eles estejam um sistema imune
normal e respondendo. Porque tem uma outra diferença nas vacinas também. Eu tenho as vacinas que a substância que está nessa vacina é morta, então não pode causar a doença em mim. E aí vai ser ou vírus ou bactéria morto, ou pedaço de vírus, ou só a mensagem genética desse vírus ou dessa bactéria. E eu tenho uma vacina que esse vírus, ele é em meios químicos ou físicos em laboratório, ele é enfraquecido, ou a bactéria é enfraquecida, para que o meu sistema imune normal consiga me defender. Mas se eu tenho uma pessoa imunodeprimida que toma essa vacina, eu posso adoecer da vacina. Então, quais são as vacinas vivas? O BCG, que eu já falei. A vacina de rotavírus, ela não é uma vacina tão forte. Aí a gente tem tríplice viral, que é sarampo, cachumba e rubéola. A gente tem varicela, que é a catapora, herpes zoster, dengue e febre amarela. São vacinas vivas que não podem ser feitas numa pessoa imunodeprimida. Vacina da gripe, por exemplo, não tem nada vivo dentro dela. Vacina Covid, não tem nada vivo dentro dela. Então, essas doenças não podem provocar doença na pessoa que tomou a vacina. Inclusive, essa era uma das perguntas, né? Até na próxima, era como é que são feitas, né, as vacinas e que tipo de vacina que tem, né? Então, você já falou, tem vacina com pedaço de vírus, tem vacinas com o vírus ou a bactéria atenuada, né? ou com o agente morto, né? Porque é muito comum a gente ouvir essa história. Fui lá, tomei a vacina, nossa, me deu uma gripe violenta, uma gripe, né, intensa. E a pessoa às vezes acha que foi a vacina que causou a gripe, né? Você sabe que isso é antigo, né? Quando a vacina de gripe foi lançada no Brasil, o primeiro público a ser vacinado era justamente os de idosos. E aí, o que se dizia naquela época? Que a vacina de gripe era uma campanha do governo para matar todos os velhinhos e acabar com inaptos. Foi isso que a gente ouviu no Brasil inteiro com a vacina de gripe. E muitos idosos não queriam tomar a vacina de gripe. Entretanto, o que aconteceu? A gente percebe como é importante a vacina de gripe. Hoje eu fiz um post sobre a mortalidade da doença pelo vírus influenza, pela gripe, em crianças no Brasil. Nós temos quase 1.700 casos de doença grave por gripe no Brasil no último ano. E isso é muito importante. Acho que foi em 2019. E isso é muito importante. Então, as pessoas não valorizam. A vacina da gripe, ela é especificamente para síndrome respiratória aguda grave. É aquele caso grave de infecção que precisa de vaga em hospital, que muitas vezes precisa de UTI, precisa de respirador. Então, no ano de agora, que a gente não está tendo vaga para Covid, a gente não pode deixar de tomar vacina de gripe, porque se adoecer e pegar forma grave, também não vai ter vaga, não vai ter estrutura hospitalar de retaguarda. Então, tudo que a gente tem de doença que a gente pode se proteger, neste momento é muito importante. Com certeza. Então, assim, só para resumir. Então, quando a gente faz algumas vacinas, como você falou, da hepatite A, a gente tem a pretensão de não ter mais a hepatite A. Mas tem algumas vacinas que são só para proteger da forma grave. Não vai dizer que a pessoa não vai ter um vírus. Então, isso é, por exemplo, a da Covid que está sendo feita agora. Ela tem a pretensão de proteger contra a forma grave da doença Covid. Não vai impedir a pessoa de se contrair o vírus. Não. É isso? Isso aí. E, por exemplo, ele falou, eu tomei a vacina de gripe e gripei. Aí eu tenho duas coisas que eu tenho que pensar. Ou eu já estava gripado, ou eu gripei antes de eu estar protegido. Lembrando que o período para eu começar a ter anticorpos de qualidade é, em média, 2 a 3 semanas depois da dose da vacina. No caso da gripe, vai ser após essa dose única. No caso do Covid, são 2 doses, então é após a segunda dose. Então, eu posso tomar a vacina de gripe e gripar, por quê? Ou porque eu não tive uma boa resposta à vacina, e aí depende do meu sistema imune, ou porque não deu tempo de eu produzir essa resposta, e aí eu tive uma falsa sensação de segurança, aglomerei, tive contato com alguém com gripe, e é o que a gente está vendo agora em Covid. Nós vamos ver pessoas com 2 doses de vacina Covid adoecendo de Covid? Vamos! Isso é estatístico. Quando eu aumento muito o N de vacinados, eu começo a ver forma de doença nesse N de vacinados. E outra coisa que acontece, principalmente agora com Covid, é que a gente tem 1 ano de pandemia. Então, as pessoas estão cansadas de usar máscaras. E aí, as 2 doses da vacina tá dando uma falsa sensação
de poder, de onipotência, de estar livre de risco. E as pessoas estão se expondo mais. Então, vacinados, vamos continuar usando máscara, distanciamento social, álcool, todos esses cuidados. Essa foi também um questionamento. Então, tomei vacina, estou 100% protegido, né? E não é isso, né? Claro que essa vacina mostrou uma proteção muito grande contra a forma grave, né? Falando especificamente de Covid, né? Mas isso não quer dizer que não vai desenvolver a forma leve da doença ou até a forma moderada. Acho que você até respondeu essa pergunta. Sim, eu pessoalmente eu não acredito em nada que é 100%. Eu tive um professor que falava, na medicina nem nunca, nem sempre. Então a gente nunca tem o 0% e o 100%. E eu acredito muito nisso. Estatisticamente, vocês como oncologistas veem diferenças de prognóstico o dia inteiro. Você tem aquele paciente que você não tinha tanta esperança e ele te surpreende, e aquele que tinha tudo para dar certo e, infelizmente, tem uma notícia ruim. Em vacinas funciona muito assim, depende da resposta da pessoa, mas também depende da exposição. Então, por exemplo, em 2017 nós tivemos um surto de febre amarela. Fomos fazer vacina em dose única, vírus vivo, na população do estado inteiro. O que aconteceu? Tinha gente que não podia tomar vacina, que era imunodeprimido, e aí ele estava exposto, principalmente quem? Quem morava na região de árvores, de floresta, rural. Mas a gente achou macaco positivo para febre amarela na Ilha do Frade. Que você falava assim, da onde veio? Entendeu? E comprovado por necrópsia, macaco morto pelo vírus da febre amarela. Então, o que acontece? Se eu tenho uma pessoa que tomou uma dose da vacina e ela mora na região cubana, que hoje eu não tenho doença febre amarela, a chance dela pegar febre amarela é ínfima. Mas se essa mesma pessoa vai para uma região que está cheio de vírus da febre amarela, contaminando os mosquitos e ele é picado, ele tem mais chance de adoecer mesmo vacinado. O mesmo racional é Covid. Se eu começo a me proteger, uso máscara, faço distanciamento social, faço tudo bonitinho. Ok, eu tenho um percentual X de risco. Eu tomo as 2 doses da vacina e baixo todos os meus cuidados e me exponho a uma carga viral alta, o ganho que eu tive com a vacina não é suficiente para equilibrar o excesso de risco que eu estou me expondo. E é essa percepção que as pessoas têm que ter. E em que momento a gente se contamina para a Covid? Principalmente no momento da refeição. Que é quando todo mundo tira a máscara e senta perto e vai comendo, vai falando, vai pegando nas coisas. É a hora da contaminação, assim, importante daquelas pessoas que estão se cuidando. Obviamente que aquele que sai na rua sem máscara está se expondo e N situações. Mas aquela pessoa que diz assim, eu só vou de casa para o trabalho, do trabalho para casa, não encontro com ninguém, eu só estou trancado dentro de casa. Aquele vovozinho que está quietinho dentro de casa. Mas ele recebe uma sobrinha que vem e toma um café e come um bolo com ele na casa dele. Que está ótima. Ela pode estar com uma forma leve, com pouco sintoma. Mas ele vai pegar uma forma grave. Doutora Ana, outra coisa que se falou muito foi sobre os efeitos colaterais, né? Principalmente, como já foi dito, a vacinação mundial em massa, obviamente que estatisticamente teremos mais efeitos. Inclusive, teve todo esse comentário da vacina da Oxford, né, em relação a trombos. Então, assim, vacinas sempre teve efeito colateral? Vacina é risco zero, né? Então, você comentasse um pouco. O zero, a gente comentou, mas... né? 0 e 100 não vai rolar. O que a gente tem das reações esperadas à vacina de um modo geral? A grande maioria das vacinas, as reações serão locais. Então, vai ser um braço vermelho, inchado, dolorido, quente. E aí, compressa fria vai resolver. Existem vacinas que são mais reatogênicas e vacinas que são menos reatogênicas. Vou te dar um exemplo de uma vacina que faz muito reação de ARTIS, que a gente escreve ARTUS, A-R-T-H-U-S. O que é isso? É uma reação de imunocomplexo. Então, aquela pessoa que já tem anticorpo para aquela doença, quando ela toma a vacina, o organismo dela entende que ela está sendo agredida naquele local. E aí, 2 horas depois, no máximo 4 horas, 6 horas depois, o braço vai ficar super vermelho e inchado. Ele vai no pronto-socorro. Quem não conhece reação de ARTIS vai olhar para aquele braço e vai dizer assim, isso é uma celulite, é um abscesso.
E aí colhe um hemograma, é uma reação inflamatória, vem com uma leucocitose, às vezes até com desvio, e vai dizer, ah, foi uma mão suja. Só que o que a gente tem que lembrar? Para eu ter uma contaminação bacteriana de uma celulite, de um abscesso, não é 2, 3 horas depois, não é no mesmo dia, não é nem 3 dias depois. Isso é um processo infeccioso que demora um tempo. Então, uma forma da gente diferenciar, por exemplo, um abscesso pós-vacina, que é raro, mas pode acontecer, de uma artrite que é muito mais comum, é o tempo depois da reação. E artrite, por exemplo, para antitetânica, é extremamente comum com funcionários da construção civil. Por quê? É exigido deles um cartão de vacina para entrar na obra, e aí ele toma 3 doses da vacina antitetânica. Perde o cartão, 2 anos depois muda de obra, pede de novo. Aí ele vai no posto, toma mais 3 doses. E aí vai a cada obra. Chega uma hora que ele tem tanto anticorpo para tétano que ele toma a vacina e faz isso. Gripe, quem toma a vacina todo ano, pode acontecer. Mas isso não pode te impedir de tomar a vacina, e isso também não é alergia à vacina. Isso é simplesmente uma reação de imunocomplexo que tem formas de você conduzir com compressa fria algumas medicações que podem ser necessárias. Algumas vacinas podem dar febre, dor no corpo, mialgia. A gente tem eventos mais graves? Tem, mas eles são raros. Pode acontecer quando a gente faz vacinação em massa, vimos isso em 2017 para febre amarela, vamos ver isso para Covid. Só que assim, o que está dando mais trombo, por exemplo? É a doença Covid ou a vacina Covid? Disparado é a doença Covid. O que eu tenho mais risco de reação e de gravidade e de óbito? É a vacina Covid ou é a doença Covid? Então a gente está vendo uma lista de óbitos no Brasil que cresce a cada dia, infelizmente. E a gente tem um pior prognóstico, que agora é a falta de insumos em UTIs. Então, a gente está tendo falta de kit de intubação, de medicamentos sedativos, de drogas vasoativas. E não é falta de dinheiro para comprar, não. É falta de lugar para produzir. E isso é um complicador. Então, assim, a meu ver, a vacina ela é uma solução para muitas doenças. Não à toa a gente acabou com varíola, não à toa a gente acabou com pólio. A gente tem o certificado de eliminação da rubéola no Brasil. Mas a gente ainda tem muita doença. Tétano, por exemplo, que eu comentei com vocês da reação de Artis, ano passado aqui no Espírito Santo, a gente teve 4 casos de tétano com 3 óbitos. Olha a mortalidade de tétano. Em 2019, o Brasil teve 218 casos de tétano com 65 óbitos. O Espírito Santo, em 2019, teve 5 casos de tétano com 3 óbitos. Dos 9, 2019 e 2020, 8 eram homens de 30 a 81 anos, uma mulher. Um deles era um motociclista que caiu no asfalto num acidente, sobreviveu ao acidente de moto e morreu de tétano. Porque quando você rala no asfalto, você rala em restos de metal enferrujados por ação de sol e chuva naquele asfalto. Então, o motociclista, numa queda, ele tem fator de risco para tétano. E o homem, historicamente, não se cuida, não se vacina. Exato. Ótimo. Outra questão, doutora Ana, os pacientes oncológicos, eles podem receber vacina, né? Então, isso aí é uma pergunta que acontece quase que diariamente. Inclusive, tem vários locais de vacinação que só aceitam vacinar paciente oncológico mediante um laudo médico. Já tem, claro, a Sociedade Brasileira de Oncologia disponibilizou já algumas normativas, mas elas acabam não atingindo o público em geral. Então, gostaria que você comentasse sobre isso, principalmente nessa questão aí de vacina de vírus vivos atenuado, né? E agora na Covid tem paciente acima de 60, esses de 70, que eles também estão pedindo laudo, que a princípio imagino que não seria necessário, mas às vezes o paciente chega careca para fazer a quimio e o técnico que está lá se assusta e fica com medo de fazer. O paciente oncológico, o câncer no Brasil, ele é visto ainda como uma memória muito ruim, apesar da gente saber hoje que vários tipos de câncer são preveníveis, vários tipos de câncer com diagnóstico precoce são curáveis. A história do câncer mudou muito no Brasil nos últimos anos, o tratamento evoluiu absurdamente. Mas ela ainda é uma doença que é temida, que as pessoas quando falam assim, alguém está com câncer, opa, peraí. E hoje a gente sabe que mesmo quando ele não consegue curar, a expectativa de vida de um paciente oncológico é fantástica hoje em dia. Vocês sabem disso muito mais do que eu. Eu tive experiência de conhecer muito paciente em paliativo
com histórias belíssimas que me ensinaram muito enquanto profissional e enquanto ser humano. Entretanto, os medicamentos usados na oncologia, e aí vocês têm vários códigos de quimioterapia vermelha, quimioterapia amarela, em que nem todo mundo tem a curiosidade de ler as bulas gigantescas dos quimioterápicos. E durante muito tempo não havia estudo de vacina em paciente oncológico. Mas a gente já sabe que hoje a gente tem vários guidelines que falam, estudam e explicam vacina no paciente oncológico. Então, desde a Sociedade de Oncologia, de transplante de medula, transplante de órgãos sólidos, a Sociedade Brasileira de Imunizações, tem as diretrizes até o CDC e a Europa tem os guidelines. Existe uma vacina da gripe que ela é vírus vivo. É um spray nasal que é usado na Europa e nos Estados Unidos. E essa vacina não vem para o Brasil, nem para o serviço privado, nem para o serviço público. Só que quando você vai ler um guideline internacional, que ele vai falar de vacina, ele coloca assim, principalmente paciente oncológico, cuidado com a vacina atenuada da gripe. E aí o que a gente tem? Uma falta desse bate-papo. O médico oncologista, quando ele lê o guideline dele, ele vira e fala assim, mas a vacina de gripe não era morta? Como é que está mandando ter cuidado com a vacina atenuada de gripe? E ele não sabe que essa vacina não vem para o Brasil. E a pessoa que trabalha com vacina não tem oportunidade de conversar isso com o oncologista. E gera muita confusão. Então, a gente ainda tem profissionais de saúde que têm essa percepção equivocada de que tomei a vacina e gripei, ou de que não posso prescrever a vacina para o meu paciente de gripe, por exemplo. E hoje o SUS oferta a vacina trivalente, o privado a quadrivalente, não só para o paciente oncológico, como para a família que mora na mesma casa. Porque mesmo que ele não responda bem à vacina de gripe, protegendo aquele entorno, como a gente comentou, para reduzir a carga de doença que ele vai ter contato, você vacinando a família, você vacina também o paciente. Só que quando você está falando de políticas públicas de saúde, você vai ter um profissional de saúde, por mais empenhado que ele seja, ele muitas vezes não tem acesso a esse conhecimento. Quando a gente dá treinamento para o profissional do serviço público, a gente dá treinamento geralmente para os coordenadores municipais de imunização. Esse treinamento é repassado para os enfermeiros, que são os chefes da unidade de saúde, e que tem que repassar para os vacinadores, que são os técnicos de enfermagem. Então vira meio que um telefone sem fio. Em muitos lugares do Brasil, isso é muito bem feito, em outros nem tanto. E há muita dúvida, por exemplo, do paciente que está em quimioterapia para o paciente que está em hormonioterapia em segmento. E muita gente confunde as duas coisas, achando que os dois pacientes são imunodeprimidos. Então, assim, a gente tem desde uma campanha de vacina de sarampo, por exemplo, que eu tive que acompanhar uma paciente no interior do estado que tomou a vacina de sarampo no meio de uma quimioterapia para câncer de mama e que eu quase infartei quando ela tomou a tríplice viral numa campanha. E fui fazendo seguimento da paciente, de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias, desesperada, monitorando a paciente, quando eu fiquei sabendo do caso. Até aquele que está em hormonioterapia e não fazem nem gripe para ele sem um laudo médico. Então, essas dualidades e diferenças é que acabam exigindo um laudo médico para todos os pacientes. O que a gente precisa fazer? Organizar o serviço de oncologia para saber quais vacinas e esse laudo médico, ele ser multiprofissional e a gente organizar isso, porque, por exemplo, para uma vacina de gripe, vocês podem ter um laudo padrão de vacina para o paciente e para quem mora na mesma casa, para a família, de forma que a enfermeira da equipe, que os outros profissionais da equipe possam fazer essa solicitação e isso ser mais produtivo, para que esse paciente consiga se vacinar precocemente. Quando a gente pensa na vacina e na quimioterapia, o que os guidelines internacionais recomendam? Antes da quimioterapia, eu posso fazer a gripe e a pneumocócica 13 valente. Durante a quimioterapia, não que ele não possa fazer as vacinas inativadas, mas ele não vai responder bem. E aí, qual é o racional? Aquela de gripe, que eu tenho que dar todo ano, eu vou poder dar, porque mesmo que ele não responda bem, é melhor alguma resposta do que nenhuma resposta. E é uma vacina de gripe, ela faz o pico de defesa de anticorpo com 6 meses. Depois de 6 meses que eu tomo a vacina, esses anticorpos caem. Por isso que o ideal é que a gente tome no outono, antes de começar o inverno. Porque aí quando o inverno chega eu estou protegida, no fim do ano eu já perdi essa proteção e tomo a vacina de novo ano que vem. Seja se repetir a mesma vacina, se mudar os vírus todos da vacina e mudar a vacina, eu tomo a outra vacina que precisa. Vacina de 2020 para 2021 são muito diferentes. Então, esse racional é
Quando é que eu vou poder tomar as outras vacinas? 3 a 6 meses depois que eu suspendo quimio e rádio para as vacinas mortas. E 6 meses a 12 meses para as vacinas vivas. Só que isso não vai estar claro na cabeça daquele funcionário do posto, daquele funcionário da clínica. Acaba que isso é um conhecimento mais especializado, que vai estar nos CRIs, que são os Centros de Referência de Imunobiológico Especial, que é essa sala de vacina para doente crônico. E nas campanhas eles demandam muito. Então eu estou no grupo de todos os coordenadores municipais de imunização do estado do Espírito Santo. Quando chega a campanha, eu recebo muito. Fulaninho está com laudo, agora está tendo de Covid direto. Me manda foto do laudo do médico. E aí, pode fazer ou não pode fazer? E aí, tem essa doença, toma esse remédio. Pode fazer ou não pode fazer? As vacinas Covid que a gente tem, tanto da Coronavac quanto da Oxford, elas são mortas, não tem nada dentro delas. A Pfizer, a Moderna, a Janssen, a Sputnik, também não tem nada vivo dentro delas. Então, o paciente oncológico, ele pode e deve tomar as vacinas Covid disponíveis. Doutora, agora nós estamos no meio da pandemia, né? A vacina chega, no dia que chegou tem que tomar, porque não se tem muita escolha, né? E tem paciente fazendo quimioterapia, né? Tem o dia melhor no ciclo de tomar a quimioterapia? Ou seja, quando a gente faz a quimioterapia, 10 dias, 15 dias depois, a medula óssea está totalmente bombardeada, leucopenia, né? É melhor, faz diferença tomar quando a imunidade recuperou, quando o leucócito está alto? Se eu pudesse fazer, raciocinando que você vai fazer essa quimio de quanto em quantos dias? Cada 21 dias. Pois é, se eu pudesse fazer no 5, 7 dias antes da próxima sessão, seria ideal. Agora, ele está com uma reconstituição imune completa para responder? De jeito nenhum. Ele está imunodeprimido todos os dias. Então, não tem essa métrica, a gente não tem ela exata. Por quê? Porque não houve estudo pegando vários pacientes em quimioterapia, com o mesmo quimioterápico, a mesma vacina, porque aí você teria que ter um N grande para você fazer, usando a mesma quimioterapia, mesma faixa etária, mesma doença. Isso é um estudo que é extremamente difícil de fazer, de você ver o mesmo momento. É diferente de um paciente, e se ele for oncológico, hematológico, aí você esquece, não tem momento nenhum. Exatamente. O oncológico é mais difícil, eles ficam com o problema na medula, mais leucopenias mais graves, mais tempo demorado, né, para recuperar. O que eu explico para eles é que, por exemplo, a neoplasia oncológica, alguns guidelines orientam que se você vai ter tempo de pelo menos 4 semanas para iniciar a quimio, você poderia fazer vacina viva. Só que qual é o racional? Primeiro, é dose única ou 2 doses? Se for febre amarela, por exemplo, é dose única. Se for um paciente acima de 50 anos, que eu posso fazer zoster no serviço privado, é dose única. Mas se for tríplice viral ou um jovem que eu preciso fazer varicela, são 2 doses com intervalo mínimo de 30 dias. E aí, em varicela, eu tenho o seguinte agravante. Eu tenho a imunoglobulina humana anti-varicela, que é o anticorpo pronto. Um paciente em quimioterapia, se ele teve contato com alguém com catapora, não me interessa se ele já teve a doença, se ele já tomou 2 doses da vacina. Neste momento de quimioterapia, o sistema imune dele não é confiável. Então, eu vou fazer a imunoglobulina para ele de qualquer jeito, e eu tenho um prazo, eu tenho até 5 dias para fazer essa imunoglobulina, e ela é disponível nos CRIs. Se eu tenho um tumor hematológico, não faz diferença esse intervalo para fazer nada vivo antes. E o que eu costumo explicar para as equipes de vacina, quando eu dou essas aulas, entenda que o tumor dele é onde produz as células de defesa. Então, não posso fazer nada vivo, porque ele não vai ter boa resposta. Ele vai adoecer da vacina. Então, tumor hematológico, eu não faço vírus vivo nunca antes daquilo. Certo. Então, assim, para o paciente oncológico, existe alguma vacina que você recomenda, assim, só para recapitular que você já falou aí? Então, o paciente oncológico, ele sabe que ele vai começar o tratamento. Vamos falar em tumores sólidos, vamos esquecer os hematológicos. Vamos falar em tumor sólido, ele vai começar aqui daqui a 4 semanas, como você falou, ele vai consultar com você e você, o que você recomendaria para ele? Eu recomendaria, no momento epidemiológico, fazer todas as de vírus vivos na família dele toda. Todo mundo da família que não tem vacina vai completar o esquema vacinal. Porque se um familiar da casa dele não adoece, ele também não adoece.
o paciente que tem um tumor sólido, eu tenho tempo para vaciná-lo de vírus vivo, aí depende da faixa etária. Ele é jovem, eu vou fazer 2 doses de tríplice viral e 2 doses de varicela, que é a vacina de catapora para quem nunca teve. Um paciente que é idoso, eu vou fazer também as 2 doses de tríplice viral, mas vou fazer zoster, se ele tiver condição de fazer no privado, porque ela não existe pelo SUS. Agora, eu não tenho tempo, ele vai começar daqui 14 dias. É gripe e pneumo 13, que é a pneumocócica conjugada que a gente pode fazer e que está disponível nos CRIs para fazer nesse paciente adulto. É as vacinas que eu vou fazer. E aí eu coloco um bilhetinho no cartão de vacina dele, dizendo que as demais vacinas serão no mínimo 3 a 6 meses depois que suspender rádio e químio. E aí eu autorizo apenas gripe e Covid. Certo. Então, se o paciente, por exemplo, não deu tempo, ele está no meio da quimioterapia, agora faria só o Covid e para gripe. E a gripe. A pneumocócica, ela dá a resposta, mas ela é dose única. Então, qual é o problema de eu fazer ela durante uma quimio mais pesada? É que o paciente não responde e eu não vou repetir ela depois. Em repetir vacinas pós-quimioterapia, já existe discussões e estudos sobre isso nos guidelines internacionais, mas ainda não existe consenso de repetir todas as vacinas. Então, eu acho que... Estou dando uma olhadinha aqui, então... só para recapitular, então, em relação aos efeitos colaterais, o paciente oncológico não vai ter mais efeito colateral que a população geral fazendo vacina? Não, a grande maioria tem até menos, porque como ele responde menos a vacinas inativadas, ele vai ter menos, um número menor de reações. Então, eu estou olhando aqui as perguntas que o pessoal mandou. Enfim, acho que a gente conseguiu passar por todas elas, Ana Paula. O meu marido, o doutor Pulido, teve que dar uma saída, ele te agradece. A gente, na verdade, você conseguiu ser bem objetiva e esclarecer em relação às vacinas como um todo. Eu acho que para a gente frisar, então, a da gripe e a do pneumo 13 tem pelo SUS, né, para eles podem fazer, e a Covid também está dando para os grupos de risco. A outra pergunta que eles mandaram é se tem alguma ideia de quando o paciente oncológico vai entrar numa faixa etária de prioridade. Tá. Essa faixa etária para Covid, que eu acho que eles estão perguntando isso, ela está sendo descalonada por idade. Ela vai continuar sendo descalonada por idade. Não tem como você abrir uma fila para vacinar de 18 a 59 anos de uma vez, porque o N de doenças que estão sendo liberadas é gigantesco. Então, você precisa organizar essa fila e vai continuar baixando por idade, mas vai ter um escalonamento de uma faixa etária um pouco maior. Então, não vai ser de 5 em 5 anos. Dependendo do N da população e do número de vacinas que chega, a gente vai conseguir fazer numa quantidade maior de pessoas a partir disso. Mas lembrando que os pacientes oncológicos que têm mais de 70, mais de 80, mais de 65, já estão sendo vacinados pela faixa etária. Tá certo. Então, eu acho que era isso, Ana. Vamos fazer, então, um resumo para o pessoal que está nos assistindo. Não lembro. E a gente faz um resumo das indicações da vacinação. Tá. Só 2 coisas que eu quero falar. Número 1, não só essas vacinas existem pelo SUS para o paciente. Existem outras vacinas, existe um calendário de vacina para o paciente oncológico no CRI. Todas as vacinas que são necessárias estão pelo SUS? Infelizmente não. Existem outras vacinas. Este ano, nesse semestre, a gente está tendo um aumento da faixa etária nas mulheres para vacina de HPV. Então, como a gente está falando do Dia Mundial de Luta contra o Câncer, a gente tem que lembrar que a gente tem 2 vacinas que protegem de câncer. Hepatite B, que protege de câncer de fígado, e HPV, que protege de 7 tipos de câncer. Câncer de colo de útero, de vagina, de vulva, de pênis, de ânus, de laringe e de boca. Então, foi muito bom você falar do HPV. Isso é um problema que a gente vê que as pessoas não levam os filhos para fazer a vacina do HPV. E nem se vacinam. Porque a vacina do HPV, ela é dada no SUS para adolescentes, meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. No CRI, a vacina de HPV, por exemplo, para o paciente oncológico, ela é dada para homens de 9 a 26 anos, 26 anos, 11 meses e 29 dias, menor de 27, em 3 doses, e para mulheres em 3 doses, de 9 a 45 anos.
Eu não sabia Não disso. sabia? Pois é, isso é legal da gente falar. E a vacina de HPV, ela pode ser feita de acordo com a recomendação da SBIM, numa faixa etária muito mais ampla. Certo. Então, se você olha o calendário da SBIM na faixa etária do adulto, ele vai até 59 anos. Até 45 anos para homens e mulheres, e de 45 até 59 anos, ele vai para uma faixa etária bem mais extensa. Eu paguei para tomar a vacina de HPV já mais velha, e paguei as 3 doses. Então, as pessoas não têm a percepção, mas fulaninho é casado, não precisa de vacina de HPV. A vacina de HPV não tem a relação exclusivamente sexual, não é para quem é casado, é uma vacina para proteger de câncer. Tem dados do INCA que diz que são 1.000 a 1.600 pênis amputados todos os anos no Brasil por câncer relacionado a HPV. E os homens não têm conhecimento disso. Fazendo vacina de HPV em larga escala, com o compromisso de acabar com o câncer de colo de útero. A Austrália é um grande exemplo disso. E a Febrasgo está fazendo uma campanha, a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia está fazendo uma campanha grande para ampliar a cobertura vacinal de HPV para reduzir o câncer de colo de útero. Eu acho muito importante. Eu tinha visto que no SUS a gente acaba focando no que está no SUS e que não está com a faixa etária extensa, né? Mas é bom saber que tem disponível, né, quem quiser na rede privada, e eu acho que é importante. Daí nem sabia que pelo SUS tinha essas orientações que você falou. Eu só tinha a ideia que Mas não vai ser no posto de saúde, vai ser no CRI. Ou uma solicitação remota ao CRI, de acordo com o laudo de cada paciente. Então tá. Então essa tem uma solicitação especial para a gente conseguir fazer esse acesso de faixa etária estendida, então. Aí, na verdade, não é uma solicitação especial, é um diagnóstico. São doenças específicas que a gente pode fazer para esses pacientes. A solicitação para o CRI, ela não tem uma burocracia aqui no estado de ter que ser laudo do SUS, pode ser laudo do privado. Então, assim, a gente tem um calendário especial, vou te dar um exemplo, para um paciente com síndrome de Down. Não me interessa se ele é do SUS ou do privado, interessa o diagnóstico. Então, eu tenho um calendário do paciente oncológico, eu tenho um calendário da pessoa vivendo com HIV, eu tenho um calendário do renal crônico. E da onde vier o encaminhamento, desde que o paciente tenha a doença, com laudo médico, com os exames que comprovem aquele diagnóstico, é suficiente. O paciente oncológico, ele toma vacina enquanto está em tratamento e enquanto está em segmento. Então, ele recebe alta de vocês, ele deixa de ser oncológico e para de ter direito às vacinas especiais. Enquanto ele está em remissão, em acompanhamento médico, ele ainda toma essas vacinas especiais. Que ótimo. Bom, é bom que a gente se atualiza no que está, porque como que tem coisas a serem oferecidas e às vezes a gente não está atualizado. E aí o paciente pega esse laudo seu e leva. Não adianta levar no posto de saúde, porque nem toda unidade básica de saúde vai estar como referência para doente crônico no município. Então, o ideal é que ele entre em contato com a Secretaria Municipal de Saúde, converse com o coordenador de vacina daquele município, para saber se ele vai direto na secretaria ou se tem uma unidade de saúde de referência para pacientes crônicos, que foi capacitada e treinada. Envia esses formulários com a cópia desses exames para o nível central, e aí geralmente vai do município para a regional, da regional para o estado. E aí, se for da metropolitana, tem alguns municípios que é no próprio CRI que a gente avalia e libera essas vacinas. Se for em região sul, por exemplo, onde você está, tem a Valéria que faz essa avaliação na região, na Secretaria Estadual de Saúde. E essas vacinas voltam junto com o caminhão da rotina uma vez por mês. Então, aí as vacinas são enviadas para esses pacientes. Ou o paciente vem direto no CRI e faz a vacina no CRI. Muito bom, muito bom. Eu acho que era isso, então, né? Tô cuidando aqui o tempo, porque o Instagram hoje está complicado, e a gente já está mais ou menos uns 45 minutos. Então, acho que a gente podia tentar fazer as considerações finais. E eu queria te agradecer muito, adorei. Agora, quando tiver dúvida, eu vou estar mandando para você, porque as vacinas são coisas que às vezes a gente tem dúvidas na hora. Uma pergunta que eles me mandaram, eu até esqueci, a gente comentou por telefone antes. Tem um intervalo entre da Covid e da gripe? Pode fazer no mesmo dia? Não, não pode.
A vacina da gripe pode ser feita no mesmo dia com várias vacinas, exceto Covid. Covid tem que ter um intervalo de 14 dias antes e 14 dias depois de qualquer outra vacina. Então, por exemplo, um paciente agora, ele tomou a vacina de Covid semana passada. Começa segunda-feira a campanha de gripe. Ele tem que contar 14 dias para poder fazer a vacina de gripe. Ele tem entre 60 e 64 anos. Está começando a abrir o agendamento agora. Ele não vai tomar gripe. Ele vai tomar Covid, que é sempre a prioridade máxima, porque é a doença de maior gravidade no momento. Então, se ele tem a oportunidade de tomar Covid e gripe juntas, não, peraí, deixa a gripe, espera com a gripe, vou fazer primeiro Covid. Passa 14 dias, posso tomar gripe. A próxima dose da vacina de Covid, ela é Coronavac, seriam 4 semanas. Então, tem que passar mais 14 dias da vacina de gripe para poder tomar a segunda dose da vacina da Coronavac. É a vacina da Oxford AstraZeneca, são 12 semanas, não tem problema. Tomou vacina em fevereiro da Oxford, ou janeiro, final de janeiro. E agora, final de abril, que ele vai tomar a vacina Covid, a segunda dose. Vai dar 14... Hoje eu recebi uma médica me mandando essa pergunta. E aí, dia 27, ela tem que... Não, dia 17, ela está agendado Covid para ela. Pode tomar agora de gripe? Não, não pode. Porque não dá os 14 dias. Então, ela vai ter que esperar 7, fazer vacina Covid, esperar mais 14 dias para poder fazer a vacina de gripe. Aí, outra pergunta também que me fizeram várias vezes. A pessoa que teve Covid, por exemplo, ela acabou de ter Covid, ela pode fazer a vacina? Quanto tempo? Pode fazer logo em seguida? Como é que é? Tem que ter um espaço? Pode vacinar e deve vacinar. Mesmo quem já teve Covid, pode pegar Covid de novo e pode pegar, infelizmente, até formas mais importantes de Covid. Só que aí, entre a doença e a vacina Covid, tem que ter 30 dias desse diagnóstico, desse início dos sintomas, para ele poder tomar a dose de vacina Covid. Então, por exemplo, ele tomou a primeira dose, adoeceu alguns dias depois de Covid, e a segunda dose estaria marcada para fazer agora. Tem 30 dias da doença dele? Se não tem, eu vou adiar essa vacina e vou fazer ela mais para frente. Então, tá. Muito bom, Ana Paula. Queria te agradecer, foi ótimo. Vacinas é um assunto muito interessante. Eu acho que a vacina é o que nós todos estamos torcendo para ser a solução para essa pandemia e esperando que todos tenham acesso. Obrigado por tirar as dúvidas. Eu espero que a gente possa marcar uma outra oportunidade, porque sempre tem paciente novo e toda vez que tem campanha de vacinação da gripe, sempre surgem as dúvidas. Muito obrigada. Obrigada a você. E a gente tem que lembrar também o seguinte, às vezes ao atender um paciente oncológico, no olhar da família, terão outras comorbidades que têm direito a várias vacinas. Então, quando fizer o encaminhamento de um laudo de um paciente oncológico e que for encaminhar a família, é interessante colocar para a gente quais são as outras comorbidades que a esposa tem, que o pai e a mãe têm, porque às vezes no olhar a gente vai dizer outras vacinas que eles têm direito e que às vezes a pessoa não sabe. Por exemplo, fizeram uma publicação pelo Ministério da Saúde agora, final de janeiro, que vai até 31 de julho, liberando a vacina pneumocócica 13 para pacientes cardíacos, pneumopata, asplênico, que é sem o baço, implante coclear e imunossupressão terapêutica, outras que não oncológicas. Então, isso só vai até 31 de julho. E aí tem esse intervalo que a gente vai ter para poder captar esse doente, para poder fazer essa vacina. Então, quando tem esses outros diagnósticos de todos os pacientes, a gente tem um olhar um pouquinho diferente para poder liberar essas vacinas. Outra coisa que eu esqueci de falar, que é muito importante. Quando a gente tem um paciente imunodeprimido em casa, crianças menores de 5 anos não podem tomar poligotinha, porque libera nas fezes o vírus vivo da vacina. E aí o imunodeprimido, ao ter contato com essa criança que está liberando esses vírus, ao limpar ela no banheiro, ao trocar uma fralda, vai ter acesso a esse vírus vacinal e pode adoecer com poliomielite do vírus vacinal, porque ele é imunodeprimido. Então, quando a gente tem uma criança que hoje a gente faz a vacina polio aos 15 meses na rotina de gotinha, porque antes de 1 ano a gente faz a injetável, que é morta e inativada. Então, a gente faz aos 15 meses e faz aos 4 anos de idade. E nesse intervalo faz as campanhas de vacina de polio todo ano.
esta criança deve ser orientada à família a que essa criança não faça a vacina de poliogotinha e sim faça injetável. E existem opções pelo SUS para poder trocar essa vacina para essa criança dessa família. Então, isso é muito importante para a vacinação, porque existe um calendário vacinal do comunicante domiciliar do imunodeprimido. Ah, mas eu moro no mesmo prédio que ele. Ah, eu tenho um quintal que mora toda a minha família, várias casas nesse quintal. O que a gente costuma dizer é o seguinte: se eu for vacinar um apartamento, eu vacino o prédio inteiro porque mora no mesmo número? Não, é comunicante domiciliar. E se eu for vacinar aquela casa, é quem mora naquela casa. A exceção que é feita é quando você tem um funcionário que trabalha naquela casa todos os dias, o dia inteiro, a intensidade de convivência dele é muito grande. E aí ele entra como comunicante domiciliar daquela família. E outra coisa que a gente tem que entender é que, assim, vacina é complexo, mas a gente precisa sempre estar conversando. Quem vacina, quem é o médico assistente do doente, é a família, e todo mundo está nesse bate-papo e a gente está trocando informação, se ligando, conversando. Isso é importante, porque você vai entender tudo da oncologia, eu vou entender da vacina, o paciente quer saber um pouco dos dois, e a gente precisa estar todo mundo falando a mesma língua para que o paciente seja de fato imunizado. Muito bom, acho que é isso aí. O recado é que vacinas é um mundo, tem muita coisa disponível pelo SUS, que às vezes a gente nem tem conhecimento. Então, vamos nos informar. Eu acho que essa live é para informar e a gente espera marcar outras, Ana Paula. Adorei, tá? A internet. Ah, então se a internet tá, eu acho que a live está quase caindo, então vou me despedir. Vou deixar salvo aqui a nossa live, tá? Obrigada, beijo grande. Beijo, tchau.